Nosso programa Deus com a gente traz como tema hoje deixar-se incomodar pelo próximo, deixar-se tocar pelo próximo, sermos solidários e fraternos. Você vai conhecer a história do Padre José Carlos, da cidade de São Paulo, com o projeto Reciclázaro, dando vida, dignidade e amor às pessoas que vivem uma situação de pobreza, miséria e exclusão. Acompanhe conosco. O Padre José Carlos sempre teve seu ministério religioso ligado à obra social. Há 25 anos divide o seu tempo entre os trabalhos como pároco e os projetos que auxiliam pessoas em situação de vulnerabilidade social. A vocação de Padre José Carlos começou tarde e até de forma inesperada para o jovem que não gostava de ir para a igreja. Quando eu tinha 21 anos, minha mãe rezando, meu pai rezando, meus irmãos todos indo para a igreja, com 21 anos, um primo meu, que ia ser padre, ia com o padre Luiz Antônio de Oliveira, lá do Embu das Artes, iam para Itaici, numa reunião. Esse primo liga para minha mãe de manhã, porque o carro dele estava com 2 pneus furados. E aí pediu que o meu irmão fosse levar ele no Embu das Artes, para ele poder ir para Itaici. Minha mãe falou assim, não, o único que está aqui é o Zé Carlos. Eu fui, e foi uma experiência interessante, porque quando eu cheguei, eu vi um trabalho bonito no Embu das Artes, trabalho com as comunidades, Luiz Antônio, as religiosas, os seminaristas, um trabalho bonito com as comunidades. E a dificuldade que eles tinham de se locomover sem carro. E eu me prontifiquei de imediato fazer esse trabalho de levar a irmã, de trazer o seminarista, de levar outra irmã. E eu fiquei um final de semana fazendo isso. E, de repente, no outro final de semana eu estava lá, colocando meu carro, colocando todo o meu tempo, toda a minha vitalidade à disposição, e aí começou. E eu comecei a fazer uma caminhada, comecei a ser orientado pelo padre Luiz Antônio, por Dom Fernando José Penteado, e eu fui amadurecendo. Eu fiz filosofia fora do seminário, como leigo, e aí quando foi para entrar na teologia, eu decidi de fato que o caminho era o sacerdócio, era servir a Jesus Cristo e a servir o irmão de uma maneira mais plena. Na primeira paróquia, o jovem padre já começou a desenvolver seu principal carisma, o trabalho social. Os padres anteriores, eles deixaram um trabalho social parado. Quando eu entro na paróquia São Patrício, eu reativo, eu dou um novo gás, junto com o padre César Teixeira, nós reativamos o Centro Social Santo Dias. Era um centro de juventude, todo o trabalho voltado para a infância, para a adolescência e para a juventude. A criança ia para a escola de manhã e à tarde era acolhida numa das nossas casas, onde ela podia aprender um ofício, onde ela tinha uma oficina de artesanato, alguma coisa ou até um reforço escolar para que ela não ficasse na rua. E crescemos muito, até hoje funciona. Tivemos lá padaria comunitária, tivemos marcenaria comunitária, tivemos vários centros de artesanatos, muito interessante. A cada nova paróquia, Padre José Carlos busca fazer alguma coisa diferente. Em um dos casos, a iniciativa, infelizmente, não teve o final que ele esperava. Foi interessante porque não é paróquia, era uma comunidade. Ainda hoje não é paróquia, mas é uma comunidade, uma capela bonita, com uma torre comprida. Eu morava na torre e na própria torre eu montei uma rádio, com a ajuda de Dom Fernando Penteado, montei uma rádio chamada Rádio Torre. E nós fizemos uma rádio totalmente nova, com participação de toda a população do bairro. Então, as donas de casa tinham uma programação, os aposentados tinham uma programação, os jovens tinham uma programação, os adolescentes tinham uma programação, as pessoas da comunidade de outras religiões tinham também uma programação. Não era uma rádio comercial, era uma rádio comunitária, né, chamada Rádio Pirata, né, que chamavam de Rádio Pirata, até o dia que a Polícia Federal acabou,
levou todos os equipamentos embora, mas até hoje o pessoal, quando eu encontro, tem uma saudade muito grande do exercício da democracia, do construir uma rádio em conjunto, desmistificar os veículos de comunicação também e ver como é que todo o processo para se construir um programa de rádio, ou seja, um programa de televisão, desmistificar, e a participação do povo. Foi uma experiência muito boa, muito boa. Os desafios sempre existiram, mas Padre José Carlos nunca desistiu. Uma de suas obras que mais rendem frutos é o projeto Reciclázaro. Aqui, pessoas que antes estavam na rua, muitas vezes entregues ao vício do álcool e das drogas, podem trabalhar e se autossustentar. São oficinas de panificação, de tijolo ecológico, de reciclagem e muitas outras. Entre todos os projetos que atua, são mais de 1.200 pessoas resgatadas das ruas de São Paulo e devolvidas para a dignidade humana de filhos de Deus. Temos muito caso de pessoas idosas, de homens e de mulheres que voltaram para a família. Porque o objetivo do Reciclázaro não é ficar mantendo dependência. Nós não queremos que o morador ou a moradora de rua, homem e mulher em situação de vulnerabilidade social, continue dependendo da gente eternamente. A gente quer que ele se reinsere na sociedade, que ele volte para a sociedade, com dignidade de filho e filha de Deus. Eu me sinto extremamente realizado. Eu não vou ficar aqui falando, mas eu sou um homem feliz, porque eu faço o que gosto, motivado não por capricho, não por vaidade, mas motivado pela minha fé, motivado por aquilo que Jesus Cristo ensinou. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e me visitastes. Então, eu acho que é isso. A parábola do samaritano, isso é importante, né? O samaritano não ficou contemplando o outro caído na sarjeta, mas colocou em cima do seu animal e levou para uma hospedaria, né? Curou suas feridas. Eu acho que isso é importante. Então, assim, sou extremamente feliz, porque o trabalho social me realiza e o Evangelho me realiza muito mais. E ver que há uma sintonia com a minha fé e com a minha ação, com a minha prática. Não são coisas desconectadas, são coisas muito bem sintonizadas. Eu acho que isso é importante. Obrigado, Padre José Carlos de São Paulo. Parabéns por esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso, pela sua história que toca na gente e nos motiva também a olhar para o sofrimento dos nossos irmãos. Vou para o intervalo, na volta, o nosso sorteio, nossas orações, pedindo para que Nossa Senhora nos abençoe e abençoe todos aqueles que estão sofrendo. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus.